Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua nomeação, bem importante para a sua aprovação. Meu caro amigo, veja que neste evento eu vou conversar com você um pouquinho sobre um tema que não cai, fica tranquilo. Esse tema ele chove em prova de concurso. Então, é um tema que costuma ter uma incidência muito grande em provas, que é o tema improbidade administrativa. E durante o nosso evento, você vai descobrir, você vai perceber que tem diversos temas aqui dentro desse tema maior que costumam ter uma grande incidência em prova. Então, a lei de improbidade ela não é tão grande assim. É uma lei relativamente curta. Só que tem muitos pontos ali previstos em lei que têm uma incidência maior, além do que tem alguns entendimentos também do Poder Judiciário sobre os atos de improbidade que costumam ali, vez ou outra, também ter uma incidência em prova. Então, durante o nosso evento, além de nós vermos aqui um pouquinho da letra da lei, o professor Evandro Musi vai trazer aqui para você aí de casa um pouquinho o entendimento do Judiciário sobre alguns pontos importantes que repercutem dentro ali dos atos de improbidade, que ali estão atrelados ao que dispõe a Lei 8.429 do ano de 1992. Bom, vamos então dar uma olhadinha aqui junto com o professor no material da aula de hoje. Vou colocar aqui no quadro para você acompanhar junto comigo. Tá aí, olha só. Hoje então vamos falar um pouquinho da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 1992. Professor, eu já assisti essa aula, já vi a Lei 8.429. Então, é claro, acompanhe a nossa aula. Acompanhe para verificar se você se recorda dos institutos previstos na lei. Acompanhe para que você possa aprofundar, para que você possa relembrar muitos tópicos ali envoltos. Então, é importante você rever os temas que você já estudou, até para que você não esqueça. Então, o nosso tema aqui, é claro, você pode utilizar para uma infinidade de concursos, tá? Mas a ideia aqui é auxiliar principalmente você que está se preparando aí para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, tá? Mas se você está aí estudando para um outro concurso, sem dúvida nenhuma, vale a pena você acompanhar a nossa aula aí. É uma lei que a sua aplicação aí independe, né? Vamos dizer assim, do órgão que está vinculado, se é municipal, se é estadual, se é federal. Claro, tem algumas peculiaridades, mas a lei não vai mudar, tá certo? A lei ela é a mesma porque é uma lei federal, a Lei 8.429. Então, vale a pena aí você, sem dúvida nenhuma, estudar até para você estar antenado nesses diversos tópicos que podem cair na sua prova. Bom, vamos lá então, olha só. Primeira coisa, sobre o que dispõe a Lei 8.429. Mas antes da gente adentrar aqui a letra da lei, eu quero trazer aqui alguns recadinhos para você aí de casa. Bom, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, clique no botão aqui embaixo, no inscreva-se, e inscreva-se no canal do Qualis Concursos. Nós trazemos aqui conteúdo diariamente, de segunda a sexta-feira, para auxiliar você que está na busca da realização do seu sonho, que está na busca aí da aprovação, da nomeação em um cargo público. Nós postamos aqui conteúdos novos de segunda a sexta-feira para auxiliar você na sua preparação. E esse conteúdo ele é todo gratuito, tá certo? Então, meu amigo, o que pedimos aí, né, como uma contraproposta para que nós possamos continuar esse trabalho trazendo cada vez mais conteúdo e um conteúdo de qualidade com os melhores profissionais do mercado. A única coisa que pedimos aí em troca é que você se inscreva, que você curta o vídeo caso você goste, é claro. E comente, coloque as suas opiniões aqui no comentário, coloque os assuntos que você quer ver em próximos eventos, coloque suas dúvidas. Os comentários existem para que eles sejam utilizados, tá certo? Então, coloque aí a sua sugestão, coloque aí a sua dúvida. Nossos moderadores vão acompanhar aí todos os comentários para auxiliar você aí de casa. Afinal, meu amigo, entenda uma coisa, você merece o melhor. Você merece que nós não façamos aí nenhum tipo de medir isso, vamos dizer assim, né? De medição de esforços, né? Quer dizer,
eu, professor Evandro Mozi e toda a equipe do Qualis Concursos, nós não iremos medir esforços para auxiliar você nessa caminhada, para auxiliar você na realização do seu sonho. Bom, além do que, nós iremos iniciar também aí, a partir do dia 15 de setembro, o nosso novo módulo pelo Zoom, aonde você vai poder aprender aí diversas matérias que são importantes, como auditoria, administração financeira e orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística. Então não perca e se inscreva no nosso próximo módulo pelo Zoom. Vai lá no site da Qualis Concursos, está aqui, olha só, qualisconcursos.com.br e pegue maiores informações. Saia na frente, meu amigo e minha amiga. É isso aí. Bom, vamos então voltar aqui para o texto da lei, olha só. Sobre o que dispõe a Lei 8.429. A Lei 8.429 de 92, ela vai dispor sobre sanções aplicáveis, né? Então, quer dizer, aqui ele vai trazer alguns conceitos bem importantes, né? Quais são as modalidades de ato de improbidade. É porque, para que você entenda, a primeira coisa, né? O que é um ato de improbidade? Bom, meu amigo, o ato de improbidade, ele é aquele ato que vai contra a lei, é o ato que pode causar um enriquecimento ilícito, pode causar um prejuízo ao erário, ou é um ato que afrontou princípios básicos da administração, motivo pelo qual esse ato ele deve ser penalizado. Aquela pessoa que praticou o ato deve sofrer a sanção respectiva. E aí a gente vai ver que tem algumas sanções e essas sanções poderão variar de acordo com o ato que a pessoa cometeu. Nós temos lá o enriquecimento ilícito, nós temos o prejuízo ao erário e nós temos os atos que afrontam princípios da administração. E aqui nós temos uma submodalidade que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Então, a depender aí da modalidade de ato que a pessoa praticar, a pena ela é uma ou ela é outra, tá? Aqui a ideia é a seguinte, aqui vai do mais grave para o menos grave. Então, o enriquecimento ilícito é uma das modalidades mais graves que a pessoa poderá poderá praticar, né? Poderá sofrer aí as sanções. Bom, vamos continuar aqui, dar andamento aqui à letra da lei, tá? Porque a gente tem bastante conteúdo para vir aqui na aula de hoje e eu quero que você esteja antenado com esses diversos tópicos que poderão ter incidência na sua prova. Bom, vamos lá. Um tema bem importante para a sua prova é em relação aos sujeitos. E você não pode confundir, foi o que o professor colocou aqui, olha só. Sujeito passivo do ato é diferente do sujeito passivo da ação. Bom, vamos entender uma coisa. Então nós temos um sujeito passivo que tem um conceito diferente do sujeito ativo. Certo? Então, guarde isso. O sujeito passivo tem um conceito diferente do sujeito ativo. Claro, sujeito ativo, vamos dizer assim, quem pratica. Né? Quem pratica. E o sujeito passivo, aquele que sofre. Então, como nós estamos falando aí de ato de improbidade, o sujeito ativo, então, é aquele que praticou. E o sujeito passivo é aquele que sofreu o ato, certo? Bom, então, você não pode confundir o sujeito passivo do ato com o sujeito passivo da ação. Por quê? Vamos lá. Quando alguém pratica um ato de improbidade, primeiro essa pessoa pratica o ato. Depois que ela praticou, a gente pode fazer lá o ius persequente, vamos dizer assim, né? Quase, né? É que o ius persequente é mais para o direito penal, né? E a responsabilidade por ato de improbidade a sua preocupação não é muito dentro da esfera penal, tem até a questão de alguns crimes aqui envoltos, mas não é muito a nossa preocupação. Mas vamos lá. Aí nós vamos perseguir essa pessoa para que ela seja penalizada e sofra sanções. Então, tá vendo que primeiro ela praticou ato, para que depois nós tenhamos a ação judicial. Ou administrativa, enfim. Então, o sujeito passivo, o sujeito ativo do ato, ó, é quem pratica o ato de improbidade. Então, digamos que nós temos aqui, ó, o João. João trabalha no órgão X. Certo? Veja. Numa hipótese como essa, se João
pegar um computador, um notebook, por exemplo, dar a repartição e levar para casa e se apropriar desse computador, ele praticou um ato de improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito. Então, João é sujeito ativo do ato de improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito. Então, ele é um sujeito ativo. Só que, ao movermos uma ação contra o João para que ele seja responsabilizado e sofra as penalidades da lei, João, agora, dentro dessa ação judicial, ele sairá da condição de sujeito ativo, porque ele é sujeito ativo do ato, mas na ação judicial ele vai ser sujeito passivo. Por quê? Porque ele vai sofrer a ação. Então, note essa diferença. O sujeito ativo do ato, ele se torna o sujeito passivo da ação. Assim como o sujeito passivo do ato aqui, que no nosso caso foi X, que é o órgão, a entidade que sofreu aquele ato de improbidade. Então, o sujeito passivo do ato, repetindo, que sofre o ato de improbidade, na ação, ele passa a ser o sujeito ativo, tá? Então, tá vendo que ocorre uma inversão. Você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a organizadora fala sujeito ativo, sujeito passivo do ato, sujeito ativo, sujeito passivo da ação, e aí você tem que perceber essa diferenciação. Então, repetindo, normalmente quem figura como sujeito passivo do ato acaba por se tornar sujeito ativo na ação. E quem é sujeito ativo no ato passa a se tornar sujeito passivo da ação. Então, tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, então, a definição de quais são aí os órgãos, as entidades que poderão ser sujeitos passivos do ato. Quer dizer, quem é que pode sofrer um ato de improbidade? E aí nós teremos aqui essas definições, fazendo a leitura do artigo 1º, em conjunto com o parágrafo único, tá bom? E aí aqui é bem decoreba mesmo, é você memorizar quem é que pode sofrer um ato de improbidade. E aí a lei vai trazer aqui para nós, olha só. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração. Então agora vem lá, ó, tá vendo? Então pode ser sujeito passivo de que pode sofrer o ato de improbidade, órgão ou entidade aí da administração direta ou indireta, ou ainda fundacional de qualquer dos poderes da União. Então tá vendo a administração direta, lembra? União, estados, municípios, né? Bem como aí suas respectivas secretarias, órgãos, gabinetes, coordenadorias, por aí vai. A fase, fundações, autarquias e por aí vai, né? Veja, de qualquer dos poderes, ou seja, legislativo, executivo ou judiciário. E não importando também aí a esfera de governo, olha só. Não importa se é dentro do estado, não importa se é no DF, se é no município ou se é de território. E, inclusive, pode figurar como sujeito passivo do ato empresa que tenha sido incorporada ao patrimônio público ou de entidade que o erário público tenha contribuído com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Só que aquelas empresas que foram incorporadas, né, ao patrimônio, ou ainda que o Estado, o erário público, tenha participado com menos de 50% da receita anual, também, aí aqui está no parágrafo único isso, também sofrerá as penalidades previstas em lei. Então, peraí, se o erário público contribuiu uma empresa com mais de 50% da receita anual, ou na sua criação aí ele participou com mais de 50%, essa entidade também pode sofrer um ato de improbidade. Só que tem diferença, então, se o erário público contribuiu com mais ou com menos de 50%. Mas ambas poderão sofrer um ato de improbidade, mas tem diferenciação. Qual que é a diferença? Se o erário público contribuiu com menos de 50%, nesse caso, a sanção patrimonial que vai repercutir sobre o ilícito vai ser o quê? Vai ser proporcional, vai se limitar ao que o Estado colocou de dinheiro. Então aqui, veja, se o erário público contribuiu com mais de 50% para a criação ou para a receita anual daquela entidade, aí aplica-se, ela pode ser sujeito passivo do ato e não tem essa limitação. Agora, se o erário público contribuiu com menos de 50% da receita anual ou do patrimônio para sua criação, veja, meu amigo, nesse caso, se for menos de 50%, vai haver uma limitação no que tange à sanção patrimonial, que vai ser somente sobre a contribuição dos cofres
públicos. Então, fica atento com isso, tá? Isso aqui é um conceito bem parecido com o que você estuda lá na Lei 12.527 de 2011, que para você que vai prestar o TCM em São Paulo, também é uma disciplina que está prevista no seu edital. Então, aqui é um conceito parecido, né? Por quê? Porque estão sujeitos à aplicação da Lei 12.527, que é a LAI. Aí você vai ter uma situação bem parecida com essa que eu estou falando aqui, dentro da improbidade. E se você não se recorda do que eu estou falando, é importante que você vá lá na Lei 12.527 e entenda o que eu estou dizendo, tá? Você vai perceber que logo nos artigos iniciais, você vai ter lá alguns dispositivos como esse que o professor está falando. Peraí que vai vir um espirro. Sim, opa! Você que disse saúde, obrigado. Tá frio pra caramba, né? Aí vem os resfriados. Vamos lá. Bom, então você pôde compreender, meu amigo, tá vendo que fazer essa relação com as diversas disciplinas, ter esse raciocínio interdisciplinar é bem importante para a sua prova. Principalmente para quem vai prestar aí os cargos de nível superior, isso é fundamental, isso é imprescindível, tá? Isso é importantíssimo, até para você não confundir. Então é importante você depois ir lá na Lei 2.527 e conferir essas informações que o professor falou e ficar com essa diferenciação bem clara aí na sua cabeça. É importantíssimo, tá bom? Vamos lá então, olha só. Aí aqui eu trouxe, só para que você entenda mesmo, a questão aqui do sujeito passivo, do sujeito ativo, a diferença aí entre o sujeito passivo e ativo do ato e o sujeito passivo ou ativo da ação. Olha lá o que diz o artigo 17. Que a ação principal, que terá rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Bom, primeiro, o que é essa medida cautelar? É uma medida que pode ser solicitada, aí, por exemplo, de sequestro de bens, de indisponibilidade de bens. Então, por isso que ele fala ação principal, tá? Aqui a gente está falando da ação judicial para aplicar as penalidades, para reconhecer que a pessoa praticou um ato de improbidade. Bom, aí essa medida cautelar é essa medida que você pode tomar para evitar que a pessoa aliene os bens de maneira fraudulenta e de maneira a frustrar a eventual execução. Então a medida cautelar é essa medida de disponibilidade de bens, por exemplo. E aí a gente precisa de uma ação principal para justificar essa medida cautelar. Então é isso que ele está dizendo, essa ação principal vai ter um rito normal, um rito ordinário, e quem que vai figurar no polo ativo? Ó, quem vai propor a ação de improbidade? Pode ser o próprio MP, então o Ministério Público pode propor a ação de improbidade, funcionar ali como sujeito ativo, e a pessoa jurídica interessada também, tá bom? O órgão ou entidade que sofreu o ato de improbidade, seja o município, seja o Estado, seja a União, seja lá uma fundação, uma autarquia, enfim. E aí essa ação principal tem que ser interposta dentro de 30 dias a partir do momento que for efetivada a medida cautelar de acordo com as regras aí processuais mesmo, tá? E aí o MP, se ele não atuar como parte, pelo menos como fiscal da lei, ele vai atuar, olha só, tá? Então ele atua no processo como fiscal da lei. Então se ele não atua como parte, ele atua como fiscal da lei. Se ele atua como parte, além de parte, ele também atua como fiscal da lei, como custos legis. Sob pena do quê? De nulidade. Isso aqui é importantíssimo, já vi que em prova, vou colocar um asterisco aqui para você. Então, o MP, se não atuar como parte na ação de improbidade, ele vai atuar como fiscal da lei. Se ele atua como parte, automaticamente ele também atua como fiscal da lei. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha só. Conceito de agente público, que é um conceito importantíssimo para você memorizar, porque dentro do edital aí do TCM, você tem lá, dentro da disciplina do direito administrativo, um tema chamado agentes públicos, tá? Então é importante, a gente até estudou aí no nosso curso regular, tá? Aquela questão da classificação dos agentes honoríficos, agentes políticos, agentes administrativos, agentes delegados, credenciados, né? Aí de acordo com uma classificação diferente lá da de Pietro, particulares em colaboração com o Estado, lembra? Tá lembrado de tudo isso? Olha só. Bom, então nós temos aqui no artigo 2º o conceito de agente público, que é até bem parecido esse conceito com o que está previsto lá na lei de abuso de autoridade, né? Bom, veja, aqui então nós temos o conceito de agente público, o que vem a ser um agente público. E aí eu costumo dizer para os meus alunos, tá? Que é o seguinte, aqui é um termo amplo. Aqui agente público é aquele que tem alguma relação para com o poder público. E aí não importa se este vínculo, ele é um vínculo
transitório ou se é um vínculo permanente. Não importa se é um vínculo contratual ou se é um vínculo legal, um vínculo estatutário, não importa se é um vínculo remunerado ou não, e é isso que está previsto aqui no artigo 2º. Olha só, acompanha aí junto comigo. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então aqui a agente público é aquele que tem algum, vamos dizer assim, algum tipo de vínculo. A gente tem exceções, até tem, como a questão do presidente da República, que responde lá pelo crime de responsabilidade, não por improbidade, mas eu não vou aprofundar tanto aqui com você, tá? Veja, então essa pessoa ela pode responder por um ato de improbidade, não importando aí se seu vínculo é um vínculo definitivo ou transitório, se é um vínculo com ônus, né, com uma remuneração ou se é um vínculo gratuito, não importa se o seu vínculo ocorreu por eleição, por nomeação, por designação, por um contrato ou por qualquer outra forma de investidura, como um concurso público e por aí vai. Tá? Não importa se é um mandato, se é um cargo, se é um emprego ou uma função. Entende? Então, é aquele que tem algum tipo de vínculo para com a administração pública, algum vínculo ali, não importa, algum vínculo de trabalho principalmente, né? Mas pode ser um vínculo contratual, pode ser um vínculo legal e por aí vai, tá? Artigo 3º, você vai ver que mesmo aquela pessoa que não for considerado como um agente público, né? Mesmo que não seja um agente público, ele pode responder pelas penalidades da lei, desde que ele auxilie na prática do ato. E aí, auxilie, a gente vai entender com dois verbos aqui, ó, induzir ou concorrer. Então, mesmo aquele que não é um agente público, ele pode responder pelo ato de improbidade, desde que ele induza ou concorra. Estimule a pessoa a praticar o ato de improbidade ou auxilie ela ali diretamente de alguma forma. Ou ainda, aqui na verdade são três verbos, né? É o induza ou concorra ou beneficie-se. Entende? Então, se ele induzir o terceiro, mesmo que não é um agente público, pode responder por improbidade. Se ele concorrer, também. Se ele se beneficiar do ato, também. Tá certo? Então imagina aquela hipótese que um agente público, ele vai até a repartição, pega um computador da repartição e entrega para essa pessoa B, por exemplo. Veja, a pessoa B não é um agente público, ela só recebeu um computador que era um computador da repartição. O A foi lá, pegou o computador e levou para o B. Olha, numa situação como essa, meu caro amigo, nós vamos ver que o B ele está também praticando aí um ato de improbidade, né? Por quê? Porque ele está se beneficiando com este ato de improbidade, entende? Então, por mais que não é agente público, ele pode responder pelas penalidades previstas em lei. Então, o terceiro, que não é um agente público, pode responder sim se ele induzir, se ele concorrer ou se ele se beneficiar. E aí nós temos já uma jurisprudência dos nossos tribunais superiores no sentido de que aqui já falando da ação de improbidade, tá? Para que possa existir a ação e as pessoas possam ser condenadas. Numa hipótese como essa, que nós temos um terceiro que não é um agente público, a gente precisa de pelo menos uma pessoa figurando no polo da ação como agente público para que faça sentido esse terceiro responder por ato de improbidade. Então, tem que se formar aqui um litisconsórcio passivo, né? Para que esse terceiro, que não é um agente público, possa ser responsabilizado. Então, faz necessário o litisconsórcio passivo para que o terceiro possa responder também por ato de improbidade, tá? Então, a lei do terceiro tem que figurar o agente público no polo da ação, de acordo com a jurisprudência aí dos nossos tribunais superiores, tá bom? Além do que, a gente tem alguns princípios aqui que são trazidos pela lei. Aí aqui eu não vou aprofundar muito, que isso é um tema que a gente estuda mais dentro do direito constitucional, dentro do direito administrativo, quando a gente fala de princípios, né? Mas aqui a própria lei vai dizer, ó, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. E aí é claro que não são somente esses princípios que devem ser observados, a gente tem muitos outros princípios que não poderão ser ignorados, tá? Mas que não estão expressamente previstos aqui no artigo 4º, mas que a gente estuda lá princípios implícitos, princípios explícitos ali da administração pública, e tem tudo aquilo lá que a gente estuda durante as nossas aulas do curso regular. E isso aqui é importante porque tem uma modalidade de ato de improbidade que são os atos que afrontam princípios da administração, tá?
Bom, vamos seguir aqui, porque essa ideia aqui dessa aula é principalmente a gente fazer um apanhado geral, para que você se recorde do que nós estudamos no nosso curso regular, tá? Porque nós temos o curso regular no qual nós trabalhamos com uma profundidade maior cada um desses temas. Então a ideia aqui do evento é a gente revisar esses principais pontos para que você não esqueça desses conceitos, tá bom? Veja, se ocorrer então dano ao erário público, lesão ao patrimônio público, não importa se foi por ação ou se foi por omissão. Então, uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva. Não importa se foi com a vontade ou sem a vontade. Né? Quer dizer, com o dolo ou com culpa de agente ou terceiro, vai ter que ocorrer o quê? O integral ressarcimento do dano. Quer dizer, então, se acontecer prejuízo ao erário, o dano tem que ser ressarcido. No exemplo que eu te dei, que tinha lá o funcionário X, que foi lá, pegou um computador da repartição e entregou para um terceiro, nesse caso, temos que ressarcir integralmente esse dano, que nesse caso vai ser o computador aqui, né? Mas que nem sempre é só o computador. Bom, então é isso que a lei está dizendo. Então, no caso de prejuízo ao erário, tem que ocorrer um integral ressarcimento do dano, não importa se foi por ação ou por omissão, não importa se foi por dolo ou culpa, tá? Bom, no caso de haver enriquecimento ilícito, aqui a pessoa pegou o computador e deu para um terceiro, só que podia, na verdade, ele não ter entregue, vamos apagar aqui, ó, ele podia não ter entregue esse computador ao terceiro. Imagina que esse agente público foi lá, pegou o computador e se apropriou para ele mesmo. Então, numa hipótese como essa, já não é mais prejuízo ao erário. Aqui é o quê? Aqui é enriquecimento ilícito. Por quê? Porque ele está aumentando o patrimônio dele de maneira indevida. Ele deveria pegar o dinheiro da remuneração que ele recebe lá, do subsídio, enfim, e comprar o seu próprio computador ao invés de se apropriar do computador da repartição. Num caso como esse, então, o agente público ou o terceiro beneficiário do ato, né, vão ter que aí perder esses bens que foram acrescidos ao seu patrimônio. Deixa eu te trazer um outro exemplo. Você já entendeu o primeiro, vamos trazer um outro. Ó. Imagine o seguinte, temos aqui o servidor Malandrão. Vamos lá, vamos dar um nome bem legal para ele. Malandrão, o nome dele é Malandrão, olha só. Malandrão trabalha aqui no órgão Y, e aí Malandrão, ele trabalhava na área de licitações. E aí a empresa XPTO, pagou para o Malandrão R$1 milhão para que o Malandrão escolhesse, vamos dizer assim, a empresa XPTO dentro de um certame licitatório, tá? Em um contrato, sei lá, de R$100 milhões, por exemplo, né? Enfim. Veja, numa hipótese como essa, Malandrão praticou um ato de improbidade? Sim, praticou sim. Ele praticou um ato de improbidade na modalidade do enriquecimento ilícito. Por quê? Porque ele pegou R$1 milhão para favorecer essa empresa nessa licitação. Então isso daqui, como ele se apropriou deste dinheiro, e é uma apropriação indevida, caracteriza aí o enriquecimento ilícito. Isso tudo a princípio, né? Só é apenas um exemplo para tornar um pouco mais palpável que o que eu estou falando. Bom, veja, numa hipótese como essa, a empresa XPTO foi beneficiária desse ato de improbidade. Então, ela deve perder esse valor que foi acrescido ao seu patrimônio no que tange aí as licitações de maneira indevida. Compreende? Então, este aí é o raciocínio. Vamos dar outro exemplo para que você entenda. Vamos lá. Imagina uma situação na qual, vamos lá, na hipótese do computador aqui, que tinha o terceiro, né? O servidor foi lá, pegou o computador e entregou o computador para o terceiro. Numa hipótese como essa pessoa que ganhou esse computador tem que perder esse bem aí que foi acrescido ao seu patrimônio, tem que devolver ele, entende? Para que não haja um enriquecimento ilícito, compreende? Vamos lá, você viu que a lei não é um bicho de 7 cabeças. Só que você tem que prestar atenção a esses detalhezinhos, você tem que compreender cada vírgula que está prevista em lei. Não é à toa que há a previsão legal, que há a previsão em lei. Como eu disse, vou repetir agora, a ideia aqui dessa aula é rever esses principais pontos, tá? Eu não vou ficar aprofundando muitos temas aqui com você, porque senão a gente não sai do lugar, né? Isso a gente faz no nosso curso regular. A ideia aqui é revisar esses principais pontos para que você tenha condições de lembrar muita coisa. Porque o nosso cérebro é assim mesmo, tá? A gente acaba esquecendo das coisas, até senhas, números de telefone que a gente usa diariamente, de vez em quando a gente esquece. Imagina aquilo que
para o nosso cérebro não é tão importante? Nossa, professor, está dizendo que lei de improbidade não é importante. Claro que é importante, mas para o nosso cérebro, o que é importante? É aquilo que a gente vê com frequência. Então, por exemplo, o professor Evandro Musi leciona bastante a disciplina do direito administrativo. E dentro do direito administrativo existe a lei de improbidade administrativa. Então, como eu vejo com frequência a lei de improbidade administrativa, para o meu cérebro, a lei de improbidade administrativa, ela é relativamente importante para o meu cérebro. Por quê? Porque eu vejo com frequência. Então, eu lembro de muita coisa. Agora, se você não vê com frequência, você tende a esquecer aqueles conceitos, porque o seu cérebro vai entender que aquilo não é tão importante. Por isso que você tem que estar sempre revisando, sempre em contato com essas disciplinas, essas matérias que mesmo que você já tenha estudado, é importante você revisar tudo isso, porque o seu cérebro entende que aquilo não é importante e passa a não memorizar, não deixa no campo do seu consciente. Então tem que ficar bastante esperto. Bom, vamos continuar aqui, dar andamento à nossa aula. O artigo 7º, ele vai dizer o seguinte para nós: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade de bens do indiciado. Então, veja só. Quando nós tivermos, então, um ato que é enquadrado como prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, porque entenda o seguinte, nós temos lá o enriquecimento ilícito no artigo 9º, nós temos o prejuízo ao erário no artigo 10º, e nós temos os atos que afrontam princípios da administração no artigo 11º. E aí tem ainda a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário no artigo 10A. Bom, veja, quando nós estivermos falando de um ato que aumentou o patrimônio da pessoa indevidamente ou que dilapidou o patrimônio público de maneira não justificada, aí então quer dizer que no caso do enriquecimento ilícito ou do prejuízo erário, pode ser solicitada uma indisponibilidade de bens. Por quê? No enriquecimento ilícito ele tem que devolver o que ele ganhou de maneira injusta, de maneira ilegal. E no prejuízo ao erário ele tem que devolver o prejuízo que ele causou aos cofres públicos. Então, por isso que nessas duas hipóteses nós podemos solicitar uma indisponibilidade de bens. Por quê? É para evitar que a pessoa aliene de maneira fraudulenta os seus bens e frustre uma eventual execução. Então, para isso que serve essa indisponibilidade de bens, para garantir uma eventual execução, caso seja necessário, caso seja condenado aqui essas pessoas. Então, você tem que ficar bem atento aqui no artigo, porque esse artigo cai bastante em prova. Tá? E aí, veja, aqui a lei fala, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito, presta atenção nessa palavra, representar ao MP. Porque a organizadora normalmente fala que cabe a essa autoridade administrativa decretar a indisponibilidade. Isso está errado. A autoridade administrativa não é ela que decreta a indisponibilidade de bens. Quem pode decretar a indisponibilidade de bens aqui é o juiz. É o juiz que pode restringir esse direito a tal maneira. Então, veja que por isso que essa autoridade administrativa, ela representa ao MP. E o MP, por sua vez, adota ali o procedimento judicial cabível para que o juiz possa decidir sobre aquela indisponibilidade de bens. Então, veja, não é a autoridade administrativa que decreta a disponibilidade de bens. A autoridade administrativa, ela pede ao MP. E o MP, por sua vez, é que adota o procedimento cabível para que seja feita essa indisponibilidade, tá? E aí, essa indisponibilidade de bens vai recair em bens que sejam necessários a ressarcir o dano, tá? Então, se a pessoa tem mais bens do que o prejuízo que ela causou, a gente não vai tornar indisponível todos os bens, mas bens suficientes para pagar aquele dano. Então, se ela causou um dano de 100 mil reais, por exemplo, e tem um patrimônio de 2 milhões, eu não vou tornar indisponível todos os 2 milhões. Eu vou pegar lá bens que assegurem aí a satisfação desse débito no valor de 100 mil, entende? Bom, o sucessor pode responder pelo ato? Ele não responde pelo ato de improbidade, mas no que tange as combinações patrimoniais, ele de certa maneira é afetado, tá?
Então imagina o seguinte, imagina que nós temos aqui o agente público A. O agente público A, imagina que ele causou um prejuízo de 1 milhão aos cofres públicos. Aí ele morreu, faleceu. Só que ele deixou aqui um filho, vamos facilitar a nossa vida. Imagina que ele deixou um filho chamado F aqui, ó. E aí ele deixou quanto de herança? Imagina que ele deixou 500 mil reais só de herança. Bom, mas espera aí, ele não causou 1 milhão de prejuízo? Sim. E ele deixou quanto de herança? 500 mil. Então, nessa hipótese de quanto o F vai receber de herança? Nessa hipótese, nada. Por quê? Porque se ele deve 1 milhão, ele só deixou 500 mil, desses 1 milhão eu vou abater os 500 mil, ainda vai faltar 500 mil, mas esses 500 mil o F não vai ter que devolver não, do bolso dele não. Agora imagine uma situação um pouquinho diferente aqui, ó. Vamos apagar tudo, lá, vamos lá, olha só. Imagine o seguinte, imagine que o A desviou ali dos cofres públicos o valor de 1 milhão de reais. Ele tinha um filho, tá? E ele morreu. E ele deixou um patrimônio de 10 milhões de reais. Bom, numa hipótese como essa, ele tinha que devolver deixou um patrimônio de 9. Então, quando eu desconto um dos 10, sobra 9 milhões. Então, o F vai receber de herança 9 milhões porque eu tiro aqui o valor que ele tem que devolver aos cofres públicos, entende? Então, o herdeiro aqui, o sucessor, ele não responde exatamente pelo ato, mas da herança que ele recebe será descontado aí esse valor que tem que ser devolvido aos cofres públicos, tá bom? Então, ele é afetado aí pelo ato de improbidade praticado aí pelo de cujus, mas não diretamente, mas através da herança, tem essa repercussão patrimonial, entende? Bom, vamos lá então. Então, como eu já adiantei para você, existem basicamente aí 3 modalidades de ato de improbidade. Eu não vou esgotar muito esse tema com você, porque isso aqui é muito uma questão de leitura. Você tem que ler a letra da lei. Não adianta assistir a aula do professor e achar que só assistindo a aula do professor você estará totalmente apto a gabaritar qualquer questão de improbidade. Não é bem assim que funciona. Você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. E fazer a leitura da lei é fundamental. Ainda mais você vai prestar a prova do TCM São Paulo, organizadora VUNESP. VUNESP adora cobrar a letra de lei. Então tem que ficar bem atento a tudo isso daí e eu espero que você cumpra com a sua parte do nosso acordo e leia a letra da lei. Quer mudar de vida ou não quer, amigão? Se quer, tem que correr atrás, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar. A gente grava evento gratuito aqui no YouTube, a gente traz conteúdo para você dentro do site do Qualis Concursos, dentro da nossa plataforma, a gente faz exercícios, a gente tira as suas dúvidas, mas é importante que você também esteja empenhado, esteja alinhado aqui com a vontade do professor de ajudar você a mudar de vida. Tem que ralar todo dia para isso e com esse objetivo em mente. Conte comigo, você não está sozinho, mas é importante que você cumpra com a sua parte, hein? Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui para a lei. A gente tem então basicamente aí 3 modalidades de ato de improbidade. Ó, o enriquecimento ilícito. Além do enriquecimento, nós temos o prejuízo ao erário, temos os atos que afrontam, aqui tem a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário e os atos que afrontam princípios da administração. Então, voltando aqui para trás, olha só, nós temos basicamente, então, 3 modalidades de ato de improbidade. Tem gente que vai dizer em 4 por causa da questão da concessão indevida de benefício financeiro tributário, só que eu já vi questão de prova falar que, na verdade, essa concessão indevida de benefício financeiro tributário não é uma nova modalidade, mas uma submodalidade do prejuízo ao erário. Então, por isso que eu vou tratar como uma submodalidade, tá bom? Até porque a forma como ele ficou aqui nos dá a entender isso, né? Ó, a gente tem o artigo 10, tá? Ó, que fala dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Quer dizer, está dentro da seção 2. E aí nós temos o artigo 10A, olha só, que está dentro da seção 2A. Então, é meio que não fica muito claro, né? Se seria ou não uma modalidade ou uma submodalidade, tá? Não fica muito bem claro pela letra da lei, por essa estrutura e tudo mais. Mas até se a gente analisar as penas, a gente vai ver que é bem parecido com o prejuízo erário. Acredito que por isso que muitos organizadores estão tratando como submodalidades. Então vamos tratar como uma submodalidade, mas em prova pode cair tanto modalidade quanto submodalidade, por isso você tem que fazer um raciocínio sistemático. Mas vamos lá, olha só. Então nós temos 3 modalidades, certo? O enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e os atos que afrontam princípios da administração.
E aqui nós temos a submodalidade da concessão indevida de benefício financeiro tributário. Então aqui está no artigo 9º, aqui está no artigo 10, aqui está no artigo 10A e aqui está no artigo 11. Você vai fazer a leitura de tudo isso. Bom, o enriquecimento ilícito é aquilo que aumenta o patrimônio do servidor. Ou, quando não aumenta, é quando ele deixa de dilapidar o patrimônio quando deveria. Depois você vai dar uma lida em todos estes exemplos que estão previstos no artigo 9º. Exemplos, tá? Então não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então eu vou pegar uma situação, vou trazer e vou te perguntar. Vamos lá. Isso já caiu em prova, organizadora Bunesp, hein? Servidor, imagina que o servidor, após o horário de trabalho, isso aqui é questão de prova, hein? Então, o servidor, após o horário de trabalho, lecionava aulas voluntárias para pessoas carentes. E aí, durante o horário de trabalho, ele imprimiu na impressora da repartição um material que seria utilizado para essas aulas, que nada tinha a ver com a função ali, com o cargo que ele exercia. Bom, numa hipótese como essa, ele praticou ou não praticou ato de improbidade? Você olha e fala, nossa, mas são pessoas carentes. É um trabalho voluntário. Claro que ele não vai responder pelo ato de improbidade errado. Ele praticou sim um ato de improbidade em qual modalidade? Enriquecimento ilícito. Por quê? Porque ele deveria pagar uma copiadora, um lugar qualquer aí, ou pagar ali, ter o custo na sua própria impressora para produzir esse material. Só que ele não arcou com esse custo, ele trouxe esse ônus ao Estado. Então ele se enriqueceu ilicitamente quando ele deixou de dilapidar o patrimônio quando ele deveria. Mas a lei traz diversas outras hipóteses, tá? Então traz diversos outros exemplos. Quando, por exemplo, o servidor se apropria de dinheiro público, quando ele recebe dinheiro para, por exemplo, declarar uma empresa como vencedora dentro do certame licitatório, né? Quer dizer, ele pode ficar recebendo esse tipo de... Então, se ele aumenta o patrimônio dele ou deixa de dilapidar quando deveria, ele cai aqui no enriquecimento ilícito e depois você vai dar uma lida em todos estes exemplos. Nós temos ainda o prejuízo ao erário, que é quando nós temos aqui um dano ao erário público, dano aos cofres públicos mesmo. Então, por isso que a lei fala aqui modalidade de prejuízo ao erário. Bom, depois você vai dar uma lida também aqui no artigo 10º, você vai ver que são apenas exemplos também, então também é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. E aí você vai dar uma lida na definição e você vai perceber que é tipificado como um ato de improbidade administrativa na modalidade do prejuízo ao erário, quando ocorre o quê? Quando nós temos um ato comissivo ou omissivo, seja por dolo ou seja por culpa, mas que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Então, por exemplo, frustrar a licitude de concurso público é o quê? É ato de improbidade que causa prejuízo ao erário? Presta atenção, vou repetir, hein? Frustrar a licitude de concurso público é modalidade de ato que causa prejuízo ao erário? Errado, tá? Por quê? Frustrar a licitude de concurso público, ele recai na terceira modalidade que a gente vai ver, que é atos que afrontam princípios da administração. O que cai aqui no prejuízo ao erário é frustrar a licitude de um certame licitatório. Aí sim, a gente fala de prejuízo ao erário. Inclusive, isso é um dos exemplos que estão previstos em lei. Vamos achar um inciso aqui, olha só. Cadê? Aqui, ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração, tudo mais. Tá vendo? Então, frustrar a licitude de licitação cai no prejuízo erário. Agora, frustrar a licitude de concurso público cai em atos que afrontam princípios da administração. Depois você vai dar uma lida com calma no artigo 10º, vai ver todos estes exemplos, tá? Para gabaritar uma questão como essa em prova. Você vê que, é claro, eu não vou ficar aqui lendo a letra da lei para você aqui do outro lado, senão você vai dormir. Até porque ler a lei, você pode ler sozinho, né, meu amigo? Então, a ideia é você aproveitar aqui a presença do professor para ter um conhecimento mais aprofundado, ter essa explicação didática, porque ler a lei eu sei que você pode ler em casa. Então, os exemplos você vai ler na sua casa, tá bom? Vamos lá.
Nós temos ainda essa submodalidade que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Aí aqui eu indico bastante para quem vai prestar concurso fiscal aí na área municipal. Ou pode ser até se na área estadual ou federal que tem a ver. Mas, principalmente nas áreas municipais, tá? Então veja, aqui tem a ver lá com a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, nos moldes do que está previsto em lei. Então, vale a pena você dar uma lida com calma nesse artigo 10, para principalmente quem vai prestar para a área fiscal, né? Ou até no TCM é importante também, né? Porque você pode vir a analisar aí, em termos de controle, algo parecido. Então, seria importante. Até no TCM tem chance sim, viu? Tem chance sim aí desse artigo 10A cair. Então é importante que você conheça ele, mas aqui é bem Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Aqui não tem muito o que ficar complicando em prova, não. É você memorizar o que está disposto aqui na lei. Bom, e nós temos aí a modalidade de ato de improbidade, que são os atos que afrontam princípios aí da administração. Ó, se você olhar o artigo 10A, ele sim é um rol taxativo, tá? Então, vamos dizer assim, dessas 3 modalidades que estudamos, as 3 modalidades são exemplificativas, o que está em lei. Exceto essa submodalidade de aqui, ó, dos atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Isso aqui ele não traz como um rol exemplificativo, então pressupomos aí que é um rol taxativo, tá? Bom, então o artigo 11, que fala dos atos que afrontam princípios da administração, também é um rol exemplificativo. Então, vai se enquadrar aqui quem praticar o ato de improbidade que vá contra princípios da administração. Como exemplo, a honestidade, a imparcialidade, a legalidade, a lealdade e outros princípios ainda. E aí ele vai trazer aqui diversos atos. Ó, por exemplo, esse ato contraria a legalidade. Esse ato, deixar de praticar o indevidamente ato de ofício, né? Vai contra, sei lá, por exemplo, a oficialidade, por exemplo. Nós temos aqui, ó, revelar fato ou circunstância que tem ciência, tal. Viola aqui o dever de honestidade, o dever de sigilo, entende? Aí aqui você pode ir fazendo essa relação com os princípios, né? Aqui afeta o quê? A publicidade. Aqui afeta o quê? A lealdade, a honestidade, né? Os princípios do concurso público diretamente. Vamos colocar honestidade aqui, ó. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Fere a publicidade também, fere a honestidade. Entende que os princípios são uma linha bem tênue. Normalmente quando fere um, acaba ferindo o outro também. E aí ele vai trazendo aqui diversas situações. Então são situações que ensejam uma afronta a um princípio da administração. Bom, sabendo que existem essas modalidades, depois que você vai ler com calma cada um deles, vamos entender como funciona um pouquinho a questão das penas. Então veja que a responsabilidade pelo ato de improbidade, ela é independente das sanções que forem aplicadas no processo criminal, no processo civil ou na esfera administrativa. Aí aqui eu vou fazer um asterisco, tá? Por quê? Porque pode ter um acordo de não persecução civil. Antigamente não era possível, hoje é possível. Então vou colocar aqui, ó, acordo de não persecução civil. Como assim? Imagina que o MP chegou lá na pessoa, conversou com ela, viu que ela tinha praticado o ato de improbidade, a pessoa entendeu, e aí ela resolveu fazer um acordo com os órgãos envolvidos e disse o seguinte: ó, eu vou devolver todo o dinheiro. Só que aí vocês não vão entrar com uma ação civil para me cobrar, já que eu devolvi todo o dinheiro, tudo bem? Aí se for feito esse acordo, tudo bem. Aí a gente não entra com a ação aqui no âmbito civil, porque foi feito um acordo de não persecução civil, entende? Então isso é possível hoje em dia. Antigamente não era, tá? Foi uma alteração que ocorreu na lei, hoje em dia é possível esse acordo de não persecução civil. Então, mas como regra, as responsabilidades elas são independentes, tá bom? Guarda isso. E aí as penas que a gente vai ver podem ser aplicadas de maneira isolada ou de maneira cumulativa. Vai depender do quê? Da gravidade do fato. Quais são as penas? Aqui você vai memorizar o quadro que o professor passou. Quiser dar um print, quiser aí salvar a tela, vou deixar um pouquinho aqui para que você possa fazer o print aí, tá? É importante você memorizar essa tabela. Essa tabela, quando a gente fala de penas, é o que cai muito em prova aí. Né? Quando a gente fala de penas dentro da lei de improbidade,
Olha, uns 80, 90% das questões você vai acertar com essa tabelinha aí, tá? Ela é uma tabela bem importante, o ideal é você fazer a sua própria tabela, mas eu te ajudei aqui, né? Dei uma adiantada aí no seu trabalho, mas é importante você colocar a mão na massa. É assim que você memoriza muita coisa, é colocando a mão na massa. Não pode ser preguiçoso, hein? Desculpe. Bom, vamos lá. Então você vai memorizar aqui essa tabelinha e aí você vai perceber que a depender aí de qual modalidade que a pessoa se enquadrar, aí a gente vai ter uma pena ou outra, tá? Vamos lá, ó. No caso do artigo 9º, tá aqui as penas. Artigo 10º, artigo 11º e artigo 10A. Tá vendo? Então essa é a tabela de penas que você precisa memorizar. Se a pessoa praticar um ato de improbidade que se enquadra como enriquecimento ilícito, ela tem que perder os bens dela? Sim, tá aqui, ó. Tem que perder. Ela tem que ressarcir dano? Se houver dano, sim. Ela tem que perder função pública? Sim. Ela fica com os direitos políticos cassados? Cassados não. Não existe cassação, e sim suspensão ou perda dos direitos políticos. E no caso do enriquecimento ilícito, o prazo é de 8 a 10 anos. Tem multa? Tem. 3 vezes o valor, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Fica proibido de contratar com o poder público e tudo mais aquilo que está previsto em lei? Sim, pelo prazo de 10 anos. Aí aqui você vai ler o que está em lei, tá? Porque tem que memorizar o que está na lei, e depois vai memorizar a nossa tabelinha. Não adianta só memorizar a tabelinha. Primeiro tem que ler a letra da lei, tá? Estou te ajudando aqui a memorizar. E aí a organizadora confunde tudo isso aqui. Ela vai dizer o seguinte, que no caso de atos que afrontam princípios da administração, que o valor da multa é de 2 vezes o valor do dano. Questão certo ou errado? Errado, por quê? 100 vezes o valor da remuneração. E aí ela brinca com isso. Ela pega aqui uma penalidade de um ato e joga dentro do outro, e vai brincando com isso em prova. Você viu que tem bastante informação aqui que dá para confundir mesmo em prova, por isso que você precisa memorizar essa tabelinha aí, tá? Então faz o seguinte, dá um print na tela, vou até apagar aqui, ó, para te ajudar, vamos lá, ó, faz o seguinte, dá um print na tela aí e marca o professor Evandro Musi na sua foto, tá certo? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar. E aí, como eu falei para você, o juiz, ao fixar as penas, ele vai ter que levar em consideração qual foi o dano causado ou o aproveitamento patrimonial, o proveito patrimonial por parte do agente, tá? Bom, você sabe que quando a pessoa entra ou quando a pessoa sai do serviço público ou todo ano, ela tem que fazer uma declaração de bens. Espera aí que eu vou espirrar, hein? Eu sabia que ele estava vindo. É você que disse saúde, obrigado, tá? Vamos lá. Bom, então veja, quando a pessoa entra, quando a pessoa sai ou ainda todo ano, ela tem que fazer uma declaração de bens. E aí essa declaração de bens vai ser arquivada aí no seu assentamento, né, nos seus registros de assentamento funcional, vai ser arquivada aí no serviço de pessoal competente, a fim de que a gente possa avaliar a evolução patrimonial daquele agente, a fim de que a gente possa saber se aquela pessoa está ou não apresentando indícios de enriquecimento ilícito e assim por diante. Então, é importante nós termos o controle disso, até para que nós possamos saber se a pessoa teve ou não teve um enriquecimento ilícito e assim por diante, tá? Então, essa declaração de bens tem que ser feita quando a pessoa entra e quando a pessoa sai e todo ano. Então, é isso que está previsto aqui, olha só, que após o exercício ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e será arquivado aí no local adequado. Essa declaração vai compreender tudo menos objetos de utensílio pessoal. Então compreende imóveis, móveis, semoventes. Semovente é, por exemplo, gado, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais que estejam no país ou no exterior. Só não vai abranger aí os objetos e utensílios pessoais como liquidificador, televisão, essas coisas, tá bom? Bom, essa declaração tem que ser atualizada todo ano e aí a pessoa pode utilizar a declaração lá do imposto de renda e fazer as alterações que se façam necessárias. Se a pessoa não apresentar essa declaração, isso é coisa séria, ela pode sofrer a penalidade de demissão a bem do serviço público. Toma cuidado que questões falam que ele vai sofrer a pena de demissão. Não é só a pena de demissão, é a demissão a bem do serviço público que torna que ela incompatível para o exercício de determinadas atividades públicas durante determinado período de tempo, tá? Então, se ele não entrega dentro do prazo ou entrega a declaração falsa, ele pode sofrer essa penalidade de demissão a bem do serviço público. Tá aqui a hipótese de substituição pela declaração do IR, tá? Bom, e aí o artigo 14 em diante, ele vai falar um pouquinho do processo administrativo e do processo judicial, para que nós possamos responsabilizar a pessoa pelo ato de improbidade,
quem é que pode representar a autoridade administrativa para que nós façamos aí a instauração de procedimento a fim de saber se foi praticado ou não o ato de improbidade? Qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode representar a autoridade competente. De acordo com o parágrafo 1º, essa representação deveria ser escrita e reduzida a termo e assinada, conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato, sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parecido com o que normalmente é previsto nas regras do processo administrativo disciplinar. Normalmente eles falam também que, no caso de denúncia, a pessoa tem que se identificar e tudo mais. Só que é o seguinte, o judiciário já se manifestou sobre isso. E o judiciário disse o seguinte, olha, quando a gente está falando aqui de pessoas que estão trazendo para a administração pública a comunicação de que está acontecendo um ilícito, a comunicação de que foi praticado um ato de improbidade, de que foi praticada uma falta administrativa, a administração pública detém ou não detém a capacidade, o poder de rever os seus próprios atos quando derivados de ilegalidade. Sim, ela tem. Isso a gente estuda dentro do direito administrativo, dentro dos atos. Então veja, por mais que essa representação tenha que ser assinada, na verdade, não é isso que vai tornar o procedimento nulo, se não tiver assinado, né? Por quê? Porque a administração tem a capacidade de anular seus próprios atos quando derivados de ilegalidade. Então, por mais que aquela denúncia, que aquela representação não tivesse sido identificado quem fez, ou ter ali as informações, devido ao princípio da autotutela da administração, a gente pode iniciar o procedimento, entende? Então não é isso que vai tornar nulo o procedimento, mas de acordo com a lei é o que está escrito aqui. Professor, o que eu coloco em prova? Meu amigo, você coloca o que a questão quer saber. Aí você vai sempre analisar as alternativas. Né? Na sua prova você vai ter alternativas. Analisa as alternativas e enxerga os erros aí. Porque normalmente a VUNESP ela faz bastante Ctrl-C, Ctrl-V. Então, normalmente, para a VUNESP, dizer que essa representação tem que ser escrita e tem que ter identificações aí da pessoa, tá certo, porque é o que está em lei. Mas, como eu disse para você, o judiciário tem pensado de uma forma um pouco diferente, no sentido de reconhecer o princípio da autotutela que é aplicável à administração pública. E aí ele vai trazer toda essa parte procedimental. Tá? Vai trazer toda essa parte procedimental. Tá vendo? Ó, se não tiver identificação da pessoa e tudo mais, em teoria a lei fala que tem que rejeitar a representação em despacho fundamentado. Mas como eu disse para você, a rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Quer dizer, a pessoa ainda pode representar o Ministério e a própria administração pública, devido à autotutela, pode iniciar os procedimentos para responsabilizar a pessoa, mas aí já é entendimento do judiciário, não é o que está previsto em lei, tá bom? E aí é isso, ele vai trazer todo o procedimento aqui, depois você vai dar uma lida com carinho, vai dar uma lida com calma em todos esses artigos, tá? Aqui ó, tá o que a gente já estudou um pouquinho, lembra? Depois você vai dar uma lida aqui, isso aqui é importante, eu já falei para você que se o Ministério Público ele não atua como parte, ele vai atuar como fiscal da lei, sob pena de ser nulo aquele ato. Isso já foi cobrado em prova, fica bem atento com isso, tá? Bom, então como eu disse, depois você vai dar uma lida com calma em todos esses procedimentos aí. O professor está colocando no quadro aí, se por acaso, dá um pause na aula aí para você ler esses artigos, tá? Isso é importante. O nosso tempo aqui ele vai se esgotando, tá bom? E são temas que até caem em prova, eu já vi algumas questões, mas a maior parte das questões vai versar aí sobre o que já vimos, tá? Depois você vai dar uma lida em todos esses artigos. Bom, meu amigo e minha amiga, eu espero que você tenha gostado deste nosso evento. Como o professor falou aqui, o nosso evento ele tem um tempo limitado, né? Não dá pra gente ficar aí durante horas e horas ficar falando com você, porque tem toda uma programação que precisa ser seguida. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, quer ver com maior profundidade aí esses procedimentos envoltos dentro da ação de improbidade, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo. A gente vai acompanhar tudo isso. E havendo aí uma boa demanda nesse sentido, a gente traz mais eventos com esses temas aí para você aí de casa. Por enquanto, vou convidar você a acessar... Opa, vai vir outro espirro, né, professor? Pois é. Vamos lá. Convido você, caso você ainda não tenha acessado, convido você a acessar o site do Qualis Concursos, tá? Que é qualisconcursos.com.br. Acessa lá e saia na frente. A gente tem sempre uma solução aí para ajudar você na sua preparação. Principalmente você que está estudando aí para o TCM São Paulo.
Tem curso de teoria, tem curso de exercício, tem simulado, tem um monte de soluções para ajudar você nessa caminhada aí, tá? Então acessa o site lá do Qualis Concursos, o canal do YouTube, assine o nosso canal, nos siga aí nas redes sociais, segue lá, procura Qualis Concursos no Instagram, no Facebook. Vamos aí trazer conteúdo diariamente para você. Segue também o professor Evandro Musi, segue o professor Evandro Musi, segue o professor Gustavo Musi. É seu irmão? É, todo mundo pergunta, né? Segue o professor Eduardo Newman. Siga os outros professores aí do Qualis Concursos. A gente traz conteúdo aí diariamente para ajudar você na sua preparação. Tá bom? Bom, o que eu queria conversar contigo neste bloco de aulas é isso. Agora, meu amigo e minha amiga, eu espero que você cumpra aí com a sua parte do nosso acordo, que você veja, leia a letra da lei. Eu sei que algumas dúvidas aí você vai ter no decorrer dos seus estudos, por isso que eu me coloco à disposição, por isso que eu falo para você acessar aí essas mídias, para você ter contato com o professor e poder enviar as suas dúvidas, tá? Estou aqui para ajudar você nessa caminhada. Eu sei que a caminhada até a aprovação, até a nomeação, é uma caminhada um pouco cansativa para você fazer sozinho, por isso que eu digo que você não está sozinha. Sempre conte com o professor Evandro Musi, sempre conte com toda a equipe do Qualis Concursos. Nós estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. A caminhada até a nomeação não precisa ser chata, não precisa ser solitária. Você sempre vai poder contar com o professor Evandro Musi e com toda a equipe do Qualis Concursos. A gente está aqui para ajudar você a realizar o seu sonho, ajudar você a ser nomeado. Conte sempre conosco. Bom, meu amigo e minha amiga, quero desejar então a você aí de casa um excelente dia de estudo, hein? Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais!